Eu agradeço ao Ternuma e à loja simbólica Estrela, filiada ao Grande Oriente do Brasil, pela oportunidade de falar sobre o movimento de 31 de março de 1964 e o regime militar, tema que deve ser e será um dia de pleno conhecimento da sociedade brasileira. Para tanto, devem ser abertos espaços para as distintas correntes de pensamento, pois só assim virá à tona algo que se aproxime da verdade histórica, impossível de acontecer a partir de versões unilaterais e facciosas, sem o embate do contraditório, logicamente, no campo das ideias. Por paradoxal que pareça, a democracia que temos no Brasil se deve muito ao movimento de 31 de março e ao regime militar, seja pelo contragolpe que impediu a vitória da estratégia de subversão e infiltração de linha soviética do Partido Comunista Brasileiro, seja pela derrota da luta armada da esquerda revolucionária marxista-leninista maoísta, que hoje poderia ser uma Farc, como na Colômbia, ou um Sendero Luminoso, como no Peru, ainda atuante. No entanto, essa democracia depende da vontade nacional e da pujança de nossas instituições para sobreviver, pois aquela esquerda radical ainda sonha em assenhorar-se do poder de forma totalitária. A estratégia nova é uma evolução da linha soviética de subversão e infiltração, agora com a utilização dos ensinamentos de Gramsci, cujo foco é a destruição da família, da história e dos heróis nacionais, do sentimento de pátria e dos valores morais, éticos e cristãos, que foram o maior obstáculo aos seus desígnios até os dias atuais e a causa principal de suas constantes derrotas. Pretende-se transformar a nação num organismo amorfo, com cidadãos temerosos de externar com franqueza suas opiniões, presos à ditadura do que é politicamente correto, na verdade, moralmente covarde, que será estipulado pelo poder, esse politicamente correto, e vigiado pelos organismos de controle social, previsto no Programa Nacional de Desenvolvimento número 3, para monitorar todas as instâncias da sociedade, a mídia, educação, arte, justiça, legislativo, etc., hipertrofiando o poder executivo, com prejuízo do equilíbrio dos poderes, fator básico de sobrevivência da democracia. A Comissão Nacional da Verdade foi gestada nesse Programa Nacional de Direitos Humanos número 3. Senhores, eu sempre começo ou encerro minhas palestras com esse slide. O Exército é forte pelas virtudes de desprendimento, idealismo e solidariedade. É a trincheira onde os brasileiros se encontram, as pessoas se igualam, as raças se unem, os preconceitos se extinguem, os esforços se conjugam e as histórias se escrevem. O Exército é uma escola de cidadania, autor desconhecido. Alguém às vezes sempre me pergunta, mas por que o senhor então está na reserva? O senhor gosta tanto do Exército? Eu não estou na reserva por opção própria. Eu passei para a reserva porque não fui promovido, senão eu preferia estar na ativa. Mas eu não poderia estar falando aqui com os senhores, o que eu vou dizer. Então, eu tenho o Exército, meus senhores, como uma causa, uma das minhas razões de viver. E não é o fato de ter tirado a farda que me tirou essa causa, essa razão de viver. Eu tenho uma dívida porque enquanto eu ia progredindo na minha carreira a partir dos anos 1970, em 1970 eu sentei praça. Depois casando com a minha família, servindo em locais seguros. Tinham companheiros meus, não da minha antiguidade, mas antigos, que estavam colocando em risco suas vidas e a vida de suas famílias. Passando noites na vigília, levando tiro, dando tiro, gente que passou mais de 6 meses lá no Araguaia. Enquanto isso, eu estava correndo minha vida profissional normal, com toda a segurança. Então, agora que eles estão prestes a sofrer uma injustiça, eu tenho obrigação moral, já que está sendo concedido a mim espaço, eu tenho obrigação moral de defendê-lo. Eu não sou, consequência dessa minha causa, hoje mesmo saiu num jornal no Rio de Janeiro, que eu sou da ultradireita, tá certo? Muito conhecido nos purões, tá certo? Do DOI-CODE e do Senimar. Meus senhores, eu nunca servi, nem fui S2 de batalhão, tá certo? O que não é nenhum orgulho para mim, eu teria orgulho até de ter servido em órgão de inteligência. Mas vejam que o fato de alguém estar apresentando o contraditório
a esquerda revanchista radical procura logo taxá-lo, carimbá-lo como ultradireita e radical. Eu não defendo terrorismo, não defendo tortura, não defendo sequestro. Eu defendo a anistia. A anistia é um instrumento político, não é instrumento jurídico. Ele não visa fazer justiça, ele visa pacificar uma nação que está com um problema político-social, com um conflito interno. Esse é o objetivo de uma anistia. E a anistia foi pactuada. Então, não é admissível agora se pegar um instrumento político que serviu em toda a história do país para pacificar a nação em momentos de necessidade, simplesmente pegar essa anistia que todos aceitaram, até a esquerda radical, enquanto não chegou no poder. E agora jogar isso no lixo. Isso é uma não é só insegurança jurídica, não, meus senhores. Isso é irresponsabilidade política, é falta de visão de futuro. Se no futuro o Brasil precisar desse instrumento de novo, ninguém vai dar pelota para ele e não vai servir de nada. Então é irresponsabilidade política e insegurança jurídica, já que ela foi pactuada. Então, o nosso assunto é o 31 de março de 1964 e a atualidade. Objetivo e sumário. Como objetivo, motivar os mais jovens a conhecer e relembrar aos mais maduros dos fatos históricos e das verdades que marcaram o movimento de 31 de março de 1964 e o regime militar. E conhecer a lei da Comissão Nacional da Verdade, para que cada um conclua sobre a sua parcialidade ou imparcialidade. Para isso, vamos seguir o seguinte sumário. Uma introdução, o movimento de 31 de março, um histórico do movimento, o regime militar de 1964 a 1985, uma apreciação sobre a lei da Comissão Nacional da Verdade, conclusão, e se der tempo ainda, teremos tempo para perguntas. Introdução. Esse texto é de Ives Gandra da Silva Martins, renomado jurista. Há um texto ao Jornal do Brasil no dia 25 de março de 2004. O exame na atualidade do movimento de 31 de março de 1964 deve não perder sua perspectiva histórica e ser feito sem emoção política. Leia-se também revanchismo. Pelos que ainda atuam no cenário partidário do país. O que deve prevalecer é a visão que leva à ponderação pelo historiador dos fatos que constroem ou destroem a humanidade. É, como todos os movimentos políticos, a revolução, pouco sangrenta se comparada às revoluções de todos os países hispano-americanos, como, por exemplo, Argentina, Chile e Cuba, tem aspectos negativos. O principal deles, a quebra do regime democrático. E aspectos positivos, como o crescimento da economia, o pleno emprego até 1990 e 80, e o respeito aos direitos dos contribuintes e ao Poder Judiciário. Presta atenção nisso aqui, e ao Poder Judiciário. Eu diria mais também, e ter evitado que o Brasil se transformasse numa Colômbia ou no El Salvador. Eu fui observador militar lá, em 12 anos de conflito, mais de 80 mil baixas, 400 mil deslocados e 1,5 milhão refugiados nos Estados Unidos. Foi o regime militar que impediu que isso acontecesse no Brasil. Nos anos 1960, a Guerra Fria agitava o mundo com os Estados Unidos e a União Soviética na disputa pela hegemonia global. Tinham visões distintas de como o Estado proporciona desenvolvimento, segurança e bem-estar à nação. Missão do Estado, proporcionar desenvolvimento, segurança e bem-estar à nação. A visão capitalista, liberal, democrática e aos valores cristãos dos Estados Unidos contrapunha-se o ideal socialista, centralista, totalitário, materialista, ateu da União Soviética. Embora os valores brasileiros identifiquem-se mais com a visão norte-americana, nenhuma delas serve ao país em sua forma pura, pois nossas peculiaridades impõem um modelo entre o liberal e a democracia social. Não chega nem perto daqui. A democracia social está bem para cá. Por outro lado, acima dessas crenças ideológicas, para esses países importava era a hegemonia global. Isso aqui não é o mais importante para os Estados Unidos, nem isso aqui era para a União Soviética, como hoje não é para outros países que o adotam. E sim, era a hegemonia global. Eram dois impérios em luta pelo poder mundial. E a adesão do Brasil
ao bloco socialista era uma prioridade da União Soviética, pois arrastaria toda a América do Sul. Em meados de 1963, o presidente João Goulart abandonou o plano econômico ortodoxo de Celso Furtado, pelo seu elevado custo político, e lançou um programa radical de reformas de base, sem ter força política para aprová-lo no Congresso Nacional. Daí ter tentado implantar o estado de sítio em outubro de 1963. E aí até nem os comunistas apoiaram esse estado de sítio. O Partido Comunista não apoiou, porque tinha medo que, se o João Goulart tivesse esse poder nas mãos, jogasse eles para o lado e fizesse aqui o que Getúlio fez em 1937, um Estado novo. E Jango, na realidade, não era especificamente um comunista. Ele era de esquerda, mas não era especificamente um comunista. E não foi esse programa, ele lançou esse programa radical de reforma de base, sem ter força política para aprová-lo, mas não foi esse programa radical que determinou a queda de Jango, e sim a tentativa de impô-lo na lei ou na marra, como era o slogan da campanha das reformas de base. Foi fatal a sua aliança com o então ilegal Partido Comunista Brasileiro, que empregava a subversão político-social e a infiltração nas instituições como estratégias prioritárias para a tomada do poder. Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista Brasileiro, chegou a declarar: já temos o governo, nos falta o poder. Então, a subversão, que era a estratégia para a tomada do poder pela linha pacífica, era a estratégia principal. E usava como ações estratégicas a agitação, que, através da promoção de manifestações, aqui no Brasil tinha o Comando Geral dos Trabalhadores, que fazia a paralisação total no país. Também eles tinham influência no meio estudantil, etc. A agitação, ou pela agitação, se procurava criar o clima revolucionário. E, através da propaganda, se difundir as ideias forças, reforma de base, reforma agrária, reforma política, reforma na lei ou na marra. Então, essa era a propaganda pela difusão de ideias para fazer a cabeça. Complementando isso pela infiltração nas instituições, tendo sido, inclusive, as Forças Armadas um dos seus principais alvos. Então, essa era a estratégia do Partido Comunista Brasileiro, ao qual se aliou João Goulart, ao qual já estava aliado Leonel Brizola. Vamos seguir, então. Mas a luta armada também estava em preparação. Militantes comunistas faziam curso de guerrilha rural na China. Havia 218 ligas camponesas armadas no Nordeste sob orientação cubana. Então aqui, o PCdoB mandou para a China comunista, se não me engano, em torno de 50 jovens, universitários normalmente, estudantes, e eles, quando voltaram, foram lançados no Araguaia, lá pelos idos de 1966, portanto, antes do AI-5. Então não vem dizer que a luta armada aconteceu porque houve o AI-5, ela já estava em processo antes, de preparação, e os grupos mais radicais em execução, inclusive atentado no aeroporto de Guararapes, foi em 1966 também. No Nordeste, nós tínhamos as ligas camponesas que seguiam a orientação do Partido Comunista Cubano, aonde normalmente ia Francisco Julião, que tinha sido deputado federal e que era o líder das ligas camponesas. Veja aqui o programa Reforma Agrária na lei ou na marra. Então, esses são dois, mas não ficava só por aí a preparação da luta armada. Tinha o Grupo dos 11. Brizola mobilizava o Grupo dos 11, cujos estatutos preconizavam, olha o que está escrito aqui embaixo. Em centros urbanos, a tática será da guerra suja, com a utilização de escudos civis, principalmente mulheres e crianças. E no caso de insucesso do movimento, determinava o julgamento sumário dos oponentes, dizendo que os reféns deveriam ser sumária e imediatamente fuzilados. Esse era o embrião do Exército Popular de Libertação, que estava sendo organizado por Leonel Brizola. E aí vamos ver a subversão nas Forças Armadas. A subversão nas Forças Armadas teve 3 momentos decisivos. A revolta dos sargentos em 12 de setembro de 1963, aqui em Brasília. O motim dos marinheiros em 25 de março de 1964. Em ambos, Jango mandou libertar os presos sem punição nem julgamento, passando por cima dos ministros militares. O terceiro foi o jantar em apoio ao presidente oferecido pelos sargentos no Automóvel Clube do Rio de Janeiro, em 30 de março, onde, além dos discursos de graduado, Jango
ameaçou os oficiais que se pronunciavam contra a indisciplina nos quartéis. O próprio presidente faltava ao compromisso de defender a Constituição, gerando insegurança, desconfiança e reação numa sociedade conservadora e predominantemente católica. Dessa forma, afastou a classe média, a igreja, a imprensa, a maioria dos políticos e os militares até então legalistas, que se uniram para corrigir o rumo imposto ao país, mesmo com o rompimento da ordem constitucional. A nação era imatura para a plenitude democrática e as instituições nacionais eram fracas para impor o equilíbrio e a harmonia dos poderes diante de crises políticas agudas. E aí vamos falar um pouco sobre esses momentos. Rebelião dos sargentos em Brasília. Reação porque 2 sargentos tinham sido eleitos e não poderiam ser eleitos, com prejuízo da lei. A justiça não reconheceu a eleição, não deu posse a eles. Então, como pretexto, em Brasília, houve uma revolta dos sargentos. Eles chegaram a ocupar o Ministério da Marinha e o Ministério da Aeronáutica, foram cercados por tropas do Exército, aí foram presos, mas presos ali, levados presos, já saíram soltos e sem julgamento. Motim dos Marinheiros, 25 de março de 1964, eu me lembro desse dia. Eu estava vindo com meus pais e meu irmão no Rio de Janeiro, e nós estávamos vindo de Niterói, na casa do meu avô. E aí, uma situação estranha no centro da cidade, tudo parado, passava ônibus. Chegamos em casa, ligamos a televisão e vimos esse quadro aí no Sindicato dos Metalúrgicos. Certo? Em 29 de março, aconteceu com eles a mesma coisa. Foram presos imediatamente e foram soltos. E em 29 de março exibiam faixas de solidariedade do CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, e de outras entidades manipuladas pela subversão. Foram em passeata pela Avenida Presidente Vargas até a Candelária, carregando nos ombros o almirante do povo. Vejam, meus senhores. Eu vi na televisão. Certo? As coisas que eu conto aqui, eu não li e nem ouvi. Eu vi na televisão os marinheiros amotinados dentro do Sindicato dos Metalúrgicos. Chegaram os fuzileiros navais, cercaram o sindicato para prender os amotinados. E eles conversando na grade, eu vi isso. E aí a gente vê a cena dantesca de militares do Corpo Fuzileiro Navais retirando a cobertura, largando a arma no chão, desabotoando a túnica e entrando e aderindo aos marinheiros. Foi chamada a Polícia do Exército, que cercou, certo? E aí acabou prendendo, mas eles foram soltos em passeata e foi isso que aconteceu. A reunião no Automóvel Clube, Jango apoiando-se no Partido Comunista e nos movimentos sindicais e estudantil, e no pretenso dispositivo militar, porque convenceram Jango que existia um dispositivo militar no alto escalão do Exército, das Forças Armadas, que iriam conseguir, digamos assim, neutralizar qualquer reação que houvesse das Forças Armadas. Ele acreditou nisso. Pretendeu, então, intimidar opositores, mostrando que desfrutava de sólido prestígio nos escalões inferiores das Forças Armadas. Queria mostrar que tinha pressão de base. Isso que ele tentou. E aí, nessa reunião, a qual compareceram cerca de 2.500 praças das 3 forças da Polícia Militar do Rio, discursos atentatórios à ética, hierarquia e disciplina. Jango, inebriado pela recepção dos graduados, falou como se o fizesse em nome do povo e das Forças Armadas. Defendeu os marinheiros amotinados dias antes e acusou de indisciplinados os oficiais da Marinha que protestavam contra a indisciplina. Foi o comício na Central do Brasil, de 13 de março, alguns dias antes, que marcou a escalada do golpe comum no sindicalista, que ameaçou o Legislativo, ameaçou de dissolução do Legislativo e convocação de uma Constituinte para uma nova legislação. Fez a quebra do direito de propriedade, certo? Desapropriando uma extensão de faixa dos 2 lados das rodovias federais. E intensificou a anarquia levada às ruas e aos quartéis para imobilizar as Forças Armadas pela quebra da hierarquia, disciplina e coesão. E foi também esse dia, 13 de março de 1964, por coincidência ou não, uma sexta-feira 13, que deu início à reação organizada das forças democráticas, porque até então essa reação era dispersa, não era organizada. Quer passar aí? Pode passar. Criança tem precedência.
Se derrubar, a gente levanta. Prosseguindo. Aí uma panorâmica das manifestações, não especificamente essa do dia 13, eu me lembro que eu vi também na televisão essa do dia 13, e eles tinham lá uns cartazes, que eram uns gorilas fardados, quieto e tudo, e com uma corda no pescoço. Eu tinha 13 anos, certo? Meu pai sentado, meu pai é tenente-coronel do Exército, sentado no sofá atrás, nós assistindo, eu vendo aquele gorila com a corda no pescoço, eu falei, isso aí então, deve ser meu pai, vai ser enforcado. Então, por incrível que pareça, era isso que acontecia. Certo? A gente estava vivendo aquela situação. A gente não sabia qual ia ser o futuro. O nome de meu pai estava numa relação de militares que deveriam ser presos pelo golpe comunista. Interessante, o nome de vários militares. E o nome dele e de outros com um asterisco. Os filhos deverão ser recolhidos ao educandário do Estado. Eu já estou me vendo com uma boininha, como fosse o martelo aqui, eu guri de 12 anos, certo? Cantando a Internacional. Era isso. Então, quando acontece do outro lado, tá certo, não ter conseguido triunfar, eu dou graças a Deus. E graças aos companheiros que impediram que o Brasil se transformasse em países como eu vi, em El Salvador, e como nós vemos na colônia. Prosseguindo. Esse é o slide 18. Vamos lá. O movimento civil-militar de 31 de março foi apoiado pela população, como mostram as gigantescas manifestações populares antes e depois daquela data. Senhores, os jornais O Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, atestam o rumo do golpe comunista então em andamento. Vamos ver as manchetes do dia 31 de março, manchetes, portanto, o jornal saindo de manhã, pouco antes do general Mourão Filho descer de Juiz de Fora. Dizia então o Estadão, em 31 de março de 64, abro aspas, se a rebelião dos sargentos da aeronáutica fora suficiente para anular praticamente a eficiência da arma, a subversão da ordem na Marinha assumia dimensões de um verdadeiro desastre nacional. Folha de São Paulo, 31 de março de 64. Deve-se reconhecer hoje que a Marinha como força organizada não existe mais. Vejam onde que chegou o ponto da subversão. Então, aqueles que ficam dizendo que não houve, foi um golpe, porque quebraram a ordem constitucional já estava quebrada. O Globo de 31 de março de 64, abro aspas, seria loucura continuarem as forças democráticas desunidas e inoperantes, enquanto os inimigos do regime vão fazendo ruir tudo aquilo que os impede de atingir o poder. A democracia não deve ser um regime suicida que dê a seus adversários o direito de trucidá-lo. Meus senhores, Jango tivera amplo apoio da nação para tomar posse em 1961, na famosa campanha da legalidade, quando quiseram impedir que ele tomasse posse. Então, em 1961, ele teve um amplo apoio nacional. Em 64, ele não teve nenhuma reação das instituições, dos partidos ou do povo brasileiro em sua defesa. Ele perdera para o Partido Comunista Brasileiro, para Brizola e os sindicatos as rédeas do movimento ao qual se aliara e quisera liderar em benefício de seus propósitos. Então aí está uma cena da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, no dia 19 de março de 64, organizada pela União Cívica Feminina. As mulheres tomaram a frente. Chegaram até lá em Belo Horizonte e impedir que o avião de Leonel Brizola pousasse para ele fazer um comício. Disseram que elas iam para a pista e iam pedir que o avião pousasse. E ele não foi. Várias lideranças do empresariado urbano e do rural, da ala conservadora da igreja, da classe média urbana, o efetivo majoritário das Forças Armadas e entidades e organizações femininas, tá certo? Participaram, claro que o efetivo majoritário das Forças Armadas não está participando dessa passeata fardado, está paisando. O Marechal Castelo Branco era o chefe de Estado-Maior, e essa ordem do dia dele, de 20 de março, foi que, se alguém tinha alguma dúvida sobre que lado deveria tomar, não tivesse mais, uma vez que ele era chefe de Estado-Maior do Exército e era um líder dentro do Exército. As Forças Armadas não são para defender programas de governo e sua propaganda, mas para garantir os poderes constitucionais, seu funcionamento e aplicação da lei. Não são para declarar solidariedade para este ou aquele poder. E aí, já no dia 1º de abril, vitória do movimento, o povo sai às ruas para comemorar. E aí, o Globo editorial de 2 de abril de 64.
a nação vive dias gloriosos, graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, que, obediente a seus chefes, demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e disciplina. O Brasil livrou-se do governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradições. Em 2 de abril, o presidente do Congresso Nacional, senador Áureo de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República. Investiu no cargo o presidente da Câmara de Deputados, deputado Ranieri Mazzilli, interinamente. A Constituição determinava a eleição pelo Congresso Nacional. Em 30 dias, deu um novo presidente para completar o mandato de Jango. Isso foi feito e o Congresso Nacional institucionalizou o novo governo. Vamos falar agora um pouco sobre o regime militar no período de 64 a 1985. O Brasil deu um salto de 46ª economia para a 8ª maior economia do mundo. E aqui estão 5 presidentes militares. Em seus governos foi instituído o planejamento estratégico de governo, coisa que nunca existiu. E parece que é difícil de implementar, né? Naquele tempo não era. Teve 2 planos nacionais de desenvolvimento. O 1 e o 2. E o Brasil deu um salto em sua infraestrutura de transporte, de telecomunicações e energia. Ampliou e concluiu praticamente o seu parque industrial. As leis de trabalho e de assistência social modernas, avançadas. O mercado interno cresceu, ficou forte. As exportações atingiram índices que nunca tinham atingido e os serviços melhoraram perfeitamente. Foi exatamente essa base aqui que permitiu ao Brasil sustentar-se durante a década perdida e o que não aconteceu com a Argentina. Então, esse desenvolvimento que tem agora tem como base o que foi conseguido no regime militar. E os senhores podem ver isso mais adiante quando nós apresentarmos alguns dados. Então, o contragolpe, ou revolução, ou contra-revolução, ou movimento de 31 de março, como eu prefiro dizer, as manobras realizadas tiveram uma direção, uma tropa, um destacamento saindo de Belo Horizonte na direção de Brasília. Chegou em Brasília, a situação estava sob controle. A comando do general Carlos Luiz Guedes. O general Olímpio Mourão Filho e o general Muricy desceram de Juiz de Fora na direção do Rio de Janeiro, de onde subiu uma tropa do Primeiro Exército. O Primeiro Exército era comandado pelo general Moraes Âncora, que substituiu interinamente o ministro da Guerra, general Jair Dantas Ribeiro, que estava doente e acabou falecendo, estava abaixado no hospital. Então, uma tropa, parte do Primeiro Exército, veio na direção de Juiz de Fora. Quando se encontraram na região de Três Rios, entraram em conversação e o lado do Primeiro Exército depôs as armas e aderiu. Uma outra coluna saiu do Rio de Janeiro na direção de São Paulo para deter a coluna que vinha de São Paulo a comando do general Amaury Kruer. Quando o general Amaury Kruer estava chegando em Resende, o general Médici, comandante da AMAN, já tinha deslocado os cadetes e ocupado uma posição de bloqueio em Barra Mansa. A tropa que vinha do Primeiro Exército também recusou-se a combater os cadetes. O general Moraes Âncora foi à academia e então entrou em negociação e eles, vamos chamar assim, depuseram armas. O general Kruel, antes de sair de São Paulo, ainda ligou para o presidente João Goulart, fez um contato com ele e disse: presidente, livre-se de Brizola, livre-se do Partido Comunista Brasileiro e o senhor se mantenha no poder. Porque ainda teria o primeiro, o segundo exército e o terceiro exército. Ele se manteria, ele disse que não. Então foi dada a oportunidade para ele. São Paulo aderiu, o estado da Guanabara aderiu, e Minas Gerais aderiu, Paraná aderiu, Bahia aderiu. Se não me engano, só não aderiram. Alguns ficaram numa situação que não se sabia para que lado ia, porque estava dividido. Mas que não aderiu foi Pernambuco, de Miguel Arraes, e, se não me engano, Goiás. Goiás, eu não me lembro quem era o governador. Não era Mauro Moura Andrade, não. Esse era senador. Mauro Borges. Isso aí. Aqui que eu ia mostrar para o senhor. Vejam a taxa média por ano de crescimento econômico real, descontado a inflação e tudo. Período de 64 a 2009. Fonte de consulta insuspeita, IBGE. Período de 64 a 84, média 6,29. Se pegar de 68 a 74, dá 10%. É crescimento tipo China. A
até o choque do petróleo. De 1985 a 89, presidente Sarney, 4,39%. Aqui, Collor e Itamar, 1,24%. Fernando Henrique Cardoso, 2,31%. Aqui até 2009, presidente Lula, 3,57%. Então, por que o Brasil se sustentou, professor? A base estava lá atrás. Foi aquela base que está aí. Ah, porque a indústria não está sendo utilizada em toda a sua capacidade. É porque a capacidade dela foi muito além, às vezes até, do que o Brasil hoje tem condições. Mas não é por culpa da base industrial. Slide 26, vamos em frente. Aí é que aconteceu uma descoordenação de cores na formatação do slide. Então, esse é o slide 27, vamos ver aqui. O regime militar era de exceção. Isso é importante os senhores terem em mente. O regime militar era um regime de exceção, como os próprios presidentes reconheciam ao defenderem a necessidade de redemocratização. Pode deixar. Então, era um regime de exceção, como os próprios presidentes militares sempre disseram que havia necessidade de redemocratização. Todos os presidentes falavam em redemocratização. Era autoritário, sim, ao limitar as liberdades individuais, a liberdade política e de imprensa, mas não totalitário, que elimina a liberdade e a oposição, às vezes até fisicamente, cala a imprensa e impõe um pensamento único. Nós tínhamos um partido de oposição, o MDB, com espaços na mídia e disputando eleições livres. A bandeira do MDB, e ele disputava eleições, às vezes ganhava, às vezes perdia, a bandeira do MDB era democracia já, enquanto a do partido de apoio do governo, a Arena, era redemocratização ou abertura gradual e segura. Mas os dois reconheciam. Então, a democracia no Brasil foi construção de governo e oposição legais, e não de luta armada. Havia músicas de protesto, festivais da canção, grupos e peças teatrais e periódicos, o Pasquim, meus senhores, o Pasquim é daquela época, que criticava o regime. Livrarias vendiam obras de linha marxista-leninista, de Lenin, Trotsky. Havia, sim, uma ordem constitucional. E isso aqui eu já falei lá no início, como diz Ives Gandra. Como todos os movimentos políticos, a Revolução tem aspectos negativos. O principal dele, a quebra do regime democrático. E aspectos positivos, como o crescimento da economia e o pleno emprego, até 1980. E o respeito ao direito dos contribuintes e ao poder judiciário. Meus senhores, estas liberdades que tinham no regime autoritário e que era reconhecido pelos governantes e que tinham como objetivo a redemocratização, essas liberdades são impensáveis em regimes totalitários como o cubano, o chinês e o soviético, matrizes orientadoras da esquerda revolucionária armada brasileira. Os grupos da luta armada no Brasil não tiveram reconhecimento de nenhuma democracia, de nenhum organismo internacional de que lutasse por democracia e liberdade ou representasse o povo brasileiro. Os senhores vão ouvir, às vezes, dizerem assim, não, mas eles tinham direito, a nação tinha direito de se rebelar porque era um regime ditatorial. Mas se fosse, esses grupos que se constituíram teriam reconhecimento pelo menos uma democracia. Quem é que os apoiava? Só regime comunista. É hipocrisia, portanto, a condenação dos governos militares por setores que professavam e que ainda professam a ideologia de estados totalitários, responsáveis pelos maiores crimes contra a humanidade no século passado, que são o soviético, já caído, a China, melhorado, seguidos de Cuba. E aí eu tenho que ler aqui, deixa eu ver aqui como é que... Infelizmente, não deu para acertar esse... Não, pode deixar que eu vou ler aqui. Se tentar lá, pode ficar pior. Tais liberdades são impensáveis em regimes totalitários como o cubano, o soviético, o chinês, matrizes da luta armada brasileira. Só para os senhores terem uma ideia da guerra revolucionária, como é que ela se organizava. O regime militar foi de abril de 64 a março de 85. A guerra revolucionária no Brasil ficou mais ou menos em torno disso aqui, com ênfase a partir de 1968 até 1976, 75, 76. Havia 29 organizações marxistas de luta armada.
que faziam isso tudo aqui, guerrilha urbana, guerrilha rural, terrorismo, sequestro, assassinato, assaltos a bancos, justiçamento. E tortura também, eles não tinham muito prisioneiro, porque eles não conseguiram fazer muito prisioneiro. Mas os que eles fizeram, eles torturaram também. Tem até o caso do guia da Força Legal lá na Araguaia, que prenderam o rapaz, era guia da Força Legal, a guerrilha foi lá, prendeu o rapaz na frente da mãe e do pai, começaram cortando os dedos do rapaz, cortaram as mãos, cortaram as orelhas, o rapaz depois meteram uma faca nas costas dele. Certo? O Tenente Mendes Júnior, que foi chacinado como prisioneiro, era um prisioneiro, certo? Eles que se dizem, então, eram um prisioneiro, e foi chacinado pelo grupo do Lamarck. Então, também podia botar ali tortura. Quem é que os apoiava? China e União Soviética. Aí fala assim, não, mas peraí, União Soviética não se engajava em luta armada, eles eram da via pacífica, eles não se engajavam como estratégia prioritária. Mas os senhores pensam que o dinheiro que Cuba mandava vinha de onde? Da cana-de-açúcar de Cuba? Era a União Soviética patrocinando a luta armada. Então tinha que também investigar e ir atrás de quem era do Partido Comunista Brasileiro. Agora, para os senhores, isso aqui era bom vocês mostrarem para os netos, às vezes filhos que são muito jovens. Eu vejo até na igreja gente com a figura de Che Guevara, né? Aquela figura angelical. Frase de Che Guevara: adoro o ódio eficaz que faz do homem uma violenta, seletiva e fria máquina de matar. E aí o regime militar no período de 64 a 85, esse é o slide 31. Vamos lá. A redemocratização no país veio a partir de 78, não por obra da esquerda revolucionária, então totalmente desmantelada. Portanto, é um engano considerá-la vitoriosa porque seus antigos membros ocupam hoje posições importantes no mais altos escalões da sociedade. Eles não chegaram ao poder pela força das armas e ao arrepio da lei, e sim como cidadãos com plenos direitos assegurados pela anistia de 1979. Queriam o que mais além da anistia? Que permitiu que eles se reinserissem na sociedade com todos os direitos. Queriam ainda prerrogativas para se vingar? Pois bem, eles abandonaram a luta armada derrotados e se submeteram às normas democráticas, reintegrando-se à sociedade, na forma da lei, e em pleno regime militar, e como exigiam a nação e ao Estado. Portanto, nós vencemos. Eles entregaram as armas, depuseram as armas e viraram cidadãos comuns, como nós somos, e chegaram ao poder pela força da lei, e seguindo a lei. Então, quem venceu fomos nós. O Brasil tornou-se uma democracia, aspiração da sociedade, da oposição legal e dos governos militares, e não um país comunista escravizado por um partido único, objetivo não alcançado pela esquerda revolucionária. O Exército não mudou, mas evoluiu com o país, sem perder seus princípios e valores. Meus senhores, foram 16 crises político-militares de 1922 a 1964, envolvendo militares com partidos políticos e o Exército dividido. De 1922 a 1964, 16 crises político-militares. Após 1964, e com a derrota da luta armada em 1978, veio a redemocratização. Aponta, então, uma crise político-militar no país desde então. Portanto, foi o regime militar que separou as Forças Armadas da política, reforçando as instituições e os poderes nacionais. Foi um dos seus grandes feitos e é uma das causas de estabilidade de nossa democracia. A tortura no Brasil. Houve tortura antes, durante e depois do regime militar. Está havendo tortura agora, com pessoas sob a custódia do Estado Democrático de Direito. Os advogados dos presos orientavam seus clientes a mentir, que foram torturados para confessar crimes, e assim os processos seriam provavelmente arquivados, os réus absolvidos e as penas abrandadas. Agora o que está escrito ali? Tá, já sei. A jornalista Miriam Macedo postou em seu blog no dia 5 de junho de 2011, abro aspas, menti descaradamente durante cerca de 40 anos. Repeti e escrevi a mentira de que eu tinha tomado choques elétricos, que me interrogaram com luzes fortes, que me ameaçaram de estupro e que eu ficava ouvindo gritos de pessoas sendo torturadas. 99% das barbaridades, ela bota entre aspas, e torturas, eram pura mentira. Mário Lago ensinava: quando sair da cadeia, diga que foi torturado sempre. Nós saímos com a aura de heróis e a ditadura com a marca da violência e do arbítrio. Houve tortura? Houve. Mas quem está falando que foi torturado está falando a verdade? Ou ficou preso pela palavra? Porque eu não digo que fosse mentira, não. Era uma tática de quem queria se ver livre e voltar à luta.
E isso, para eles, era uma guerra. Isso é Sun Tzu, é dissimulação, é o engodo. Mas muita gente ficou presa pela palavra. Antes de 1995, quando saiu o Bolsa Ditadura, que é a indenização daqueles que se julgaram prejudicados pelo regime militar, foram apontados 1.918 casos no livro Brasil Nunca Mais. 1985, livro esse da Arquidiocese de São Paulo. Este número saltou, está em amarelo aqui, este número saltou coincidentemente após o Bolsa Ditadura para 20 mil, já no livro de Chiavenato, Golpe de 64 e Ditadura Militar, que é um livro de 1997. Então, o levantamento anterior, 1918. Depois saiu o Bolsa Ditadura, salta para 20 mil. Coincidência, né? Não estou dizendo que não possa ter tido muita gente. Eu não sei. Tomando o número discutível de 20 mil, o cálculo resulta em menos de 6 torturados por dia no país nos 10 anos de luta armada. Alguém duvida que hoje, muito mais cidadãos sob a custódia do Estado estejam sendo torturados hoje, no dia de hoje? Mas estes, no dia de hoje, não têm a solidariedade da esquerda radical, hipócrita e revanchista, pois não defendem ideias revolucionárias, não são da classe média intelectualizada e nunca serão indenizados. Meus senhores, estatística não diminui a gravidade do crime. Eu não estou dizendo aqui que o crime não é grave. O crime é grave, é uma violação gravíssima. Estatística não diminui a gravidade do crime, mas a estatística desmistifica uma imagem que se faz do regime militar como um regime torturador. Porque não se torturou mais do que se tortura agora, no momento. Para finalizar, uma apreciação da lei da Comissão Nacional da Verdade. O objetivo da lei é promover o esclarecimento de torturas, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Meus senhores, por que não também promover o esclarecimento de atentados terroristas, de sequestros de pessoas e de aviões, e de justiçamentos, que é o assassinato dos seus próprios companheiros que queriam abandonar a luta armada? Meus senhores, se isso não está como objeto da lei, será que vai ser investigado? Tiraram ou não colocaram como objeto da lei. E não venho dizer que todos os que atuaram na luta armada são conhecidos ou foram presos. Muitos nunca foram presos. Outros foram presos e foram libertados sem cumprir pena porque tinha gente sequestrada que dependia da libertação deles. E outros não cumpriram a pena inteira ou não cumpriram pena por outros crimes que cometeram. Então, ainda tem um detalhe: se a intenção é revelar a verdade, a comissão deverá apresentar também não apenas aqueles que executaram, que esses muitos são conhecidos, mas e aqueles que planejaram assassinatos, sequestros e atentados? E quem atuou na logística e em outros apoios? Bem como os participantes, não da execução do justiçamento, sim do tribunal que condenava à morte. Todos devem ser expostos à nação, como serão os ex-agentes do Estado. Se a Comissão da Verdade quer ser equilibrada, todos têm que ser expostos à nação. Outro objetivo, ou que consta na lei também, é que as atividades da comissão não terão caráter jurisdicional e persecutório. Ora, mas várias autoridades e vários setores e segmentos nacionais e internacionais querem a comissão para punir somente os agentes do Estado. É isso? Um ministro do STF disse que as vítimas dos agentes do Estado, à revelia da lei de anistia, podem mover ações civis indenizatórias contra esses agentes do Estado. Então, aquele agente do Estado que for à Comissão da Verdade vai estar produzindo provas contra ele próprio. É a insegurança jurídica decretada. O revanchismo investe num relatório maniqueísta ao final da Comissão da Verdade, num STF renovado e na contínua pressão interna e internacional em reforço da campanha de revisão da lei de anistia. O outro objetivo da lei é a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos para prestar assistência às vítimas de tais violações. Isso obriga, meus senhores, a investigar e esclarecer também os crimes da luta armada. Porque as vítimas desses crimes da luta armada precisarão conhecer os responsáveis por suas sequelas, para moveres também ações civis indenizatórias à revelia da anistia, conforme o parecer do ministro do STF. Se serve para um, tem que servir para outro. E o artigo 4º, inciso 3º da lei da Comissão da Verdade, fala o seguinte:
A comissão poderá convocar para entrevistas ou testemunhas pessoas que possam guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados. Eis um dilema, meus senhores. A Comissão da Verdade vem mais de 30 anos após os fatos, quando ex-militantes da luta armada estão em posições de importância no cenário nacional. E se uma autoridade atual tiver participado direta ou indiretamente de um crime que tenha deixado vítima? O funcionamento da lei será na Casa Civil. A Casa Civil é uma instância do Poder Executivo, deveria estar no Poder Legislativo, porque o Poder Executivo é um poder que, embora majoritário, serve uma linha político-ideológica partidária, enquanto que o Legislativo é a Casa da Nação. Todas as linhas partidárias, político-ideológicas estão representadas no Legislativo, portanto ele é mais isento do que o Executivo. Para ter autonomia, não deveria estar no Executivo. Não deverão entregá-lo a pessoas que não tenham condições de atuar com imparcialidade. É possível, num tema carregado de ideologia, alguém ser imparcial? É impossível. Portanto, aqueles que fossem designados, e quem vai designar é o presidente da República, deveriam passar, assim como são os juízes do STF, pelo crivo do Legislativo. Uma comissão do Legislativo queria aprovar ou não. E, na verdade, meus senhores, não há possibilidade de ser imparcial. Então, essa comissão deveria ser, em igual efetivo, 3 representantes de um lado e 3 do outro. Porque o que foi ressuscitado foi um conflito. E um conflito é de 2 partes. Então, as 2 partes têm que estar representadas. Senão, o que vai acontecer é uma investigação unilateral e, de um lado só, não sai verdade. Sai, na realidade, a omissão da verdade, ou a versão e não a verdade. O Congresso Nacional não corrigiu as distorções do projeto de lei. Passou a galope pelo Congresso, tinham pressa. Houve assodamento na sua aprovação, o que compromete o funcionamento autônomo e justifica as dúvidas dos cidadãos quanto à imparcialidade da comissão. E aqui o que diz Daniel Arão Reis, ex-MR8, estou terminando, hoje professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. As ações armadas da esquerda brasileira não devem ser mitificadas, nem para um lado nem para o outro. Eu não compartilho da lenda de que, no final dos anos 60 e início dos anos 70, inclusive ele, né, fomos o braço armado de uma resistência democrática. Eles cansam de se chamar de resistência democrática. Um deles disse que não foram. Acho isso um mito surgido durante a campanha da anistia. Ao longo do processo de radicalização, o projeto... Aí aqui, eu terei que ver aqui, peraí. Campanha de radicalização... O projeto das organizações de esquerda que defendiam a luta armada era revolucionário, ofensivo e ditatorial. Pretendia-se implantar uma ditadura revolucionária. Não existe um só documento dessas organizações em que elas se apresentem como instrumentos de resistência democrática. Globo, 23 de setembro de 2001. Já falei isso há muito tempo, mas tem gente que continua insistindo. A revolução, como meu pai dizia, foi a revolução para acabar com as revoluções no Brasil. Foi uma reação ao golpe da esquerda comunista aliada ao governo de Jango. A luta armada, de 1968 a 78, dificultou e atrasou a redemocratização, que era o objetivo dos governos militares. A esquerda não teve o apoio da sociedade. Por isso, em 9 anos, ela foi derrotada. Não se derrota uma luta armada em pouco tempo. Você tem que matar, tá certo? Ou neutralizar, ou acabar com o germe, porque senão ele frutifica de novo. Consolidou as instituições e a democracia. Lembra aqui as Forças Armadas e as crises político-militares de 1922 a 64 e vejam hoje. O Estado Democrático de Direito, entre aspas, da esquerda, tinha inspiração e apoio em matrizes comunistas. Então isso é uma balela, essa história de que eles lutavam por Estado Democrático de Direito. A parcialidade será uma comissão da verdade que apresente uma versão. Porque verdade não pode surgir de uma investigação unilateral, de um lado só. Isso não pode acontecer. Isso não há na cabeça de ninguém, isso entra. E agora, só para concluir, vamos ver o que dizia Carlos Marighella. Quando se começou a falar em redemocratização no Brasil, ele lançou o Manual do Guerrilheiro Urbano, que é a bíblia da guerrilha em todo o mundo. O guerrilheiro urbano tem que se fazer mais agressivo e violento, girando em torno de sabotagem, terrorismo, expropriações, assaltos, sequestros e execuções. E Carlos Marighella, no final do ano passado, ele foi homenageado na Bahia, certo? E é considerado por muitos aí um herói nacional. Pois bem, logo depois, dias depois, morreu no Rio de Janeiro, aos 90 anos, um tenente da Força Expedicionária Brasileira.
eles falam tanto que são patriotas, nacionalistas, mas falam só da luta armada. Certo? Eles deviam falar da Força Expedicionária Brasileira. Naquele momento morreu, como coronel na reserva, reformado, melhor dizendo, o tenente Porã, que conquistou Montese, recebeu condecorações dos Estados Unidos, da Inglaterra, Cruz de Combate em primeira classe, e não foi lembrado em nenhum jornal. Então esse é o Brasil, infelizmente, que nós precisamos modificar. Então, meus senhores, respeitando a lei, mas enfrentando o revanchismo, estaremos sempre solidários com aqueles que, na hora da agressão e da adversidade, cumpriram o duro dever de se opor a agitadores e terroristas de arma na mão, para que a nação não fosse levada à anarquia. Ministro do Exército, General Walter Pires de Carvalho Albuquerque, 1979 a 1985, ele foi ministro do Exército. Meus senhores, eu concluo aqui dizendo que foi uma grande satisfação poder vir falar aqui. A minha vida toda, eu sou formado para ser comandante, a minha vida toda eu aprendi que a gente não pode deixar um subordinado ser submetido a uma injustiça. Isso é uma obrigação moral de um comandante. Eu não sou comandante de ninguém. Eu não uso farda mais, não tenho cargo, não tenho tropa. Mas eu tenho a minha palavra e a lei que me permite falar. E eu vou fazer isso. Terminado.